Olá! Hoje aqui na Frutico nós vamos explicar um pouquinho sobre a estimativa de capital de giro. Esse trabalho é apresentado por mim, a Aline, a Isabelle, Stephanie, Maria Eduarda e Ágata. O capital de giro ele corresponde a um patrimônio em conta corrente de que necessita para empresas atender às operações de produção e comercialização dos bens. Ele vai ser um conjunto de recursos de capitais que se transformam em recursos monetários no decorrer do ciclo operacional, sendo que o ciclo operacional é o tempo necessário que os recursos do caixa disponível ao início do período sejam transformados em produtos acabados e em valores a receber, até a recuperação final, novamente sob a forma de caixa. O capital de giro para uma planta industrial é basicamente a quantidade total de dinheiro investido em matéria-prima, suprimentos, produtos acabados em estoque, produtos semi-acabados em processo de manufatura, caixa mantida para pagamentos mensais de despesas operacionais, como salário, encargos sociais, compra de matéria-prima, contas a pagar, além dos impostos sobre faturamento e contas a receber. Então, o capital de giro vai se dividir em passivo circulante e ativo circulante. O passivo circulante são contas a pagar, como dívidas com fornecedores de insumos, impostos a recolher, empréstimos bancários, e o ativo circulante já vai ser contas a receber, que é o dinheiro em caixa, aplicação financeira, estoque, mercadoria. Então, se o passivo circulante for maior que o ativo circulante, tem uma grande possibilidade da empresa fechar a qualquer momento. O ativo circulante deve ser mantido pela empresa para sustentar um dado volume de uma operação segundo as condições da empresa e do seu ramo. Bom, para a gente estimar o nosso capital de giro, a gente vai utilizar o método da rotação anual. Esse método ele é demorado, mas ele é bom para a indústria, é preciso, especialmente para a grande diversidade de fornecedores, e ele pode ficar superestimado. Esse método ele vai determinar o número de vezes no ano que ocorrem os seguintes eventos de caixa. Caixa mensal mínimo, formação de estoque, financiamento de vendas, crédito de fornecedores, soma dos valores monetários associados a uma rotação de cada um desses eventos. Para a gente considerar o caixa mínimo, ele vai ser correspondente a uma reserva inicial de caixa que é necessário para cobrir seus gastos até que os recursos provenientes das vendas realizadas entrem no caixa. Então, o montante de capital em conta corrente é para garantir um mês de operação da unidade de produção. Ele vai incluir as matérias-primas, os salários, encargos sociais, embalagens, suprimentos, materiais auxiliares, combustíveis, energia, água, aluguel, despesas administrativas fiscais, de comercialização e as despesas financeiras. Ele só não vai incluir a depreciação. Já os estoques, eles vão ser responsáveis por formar um elo entre as etapas de aquisição, transformação e venda, sendo uma condição importante para a flexibilidade operacional da nossa empresa. Então, o tempo de estoque varia em função das características do material, a confiabilidade e método de entrega do fornecedor, diversidade de fornecedores, risco à produção que falta do material provoca, disponibilidade de espaço, restrição de capital para investimento em construção. O estoque também vai depender da quantidade mínima de compra, porque muitos fornecedores exigem essa quantidade, para calcular a frequência de compra. E também depende da vida útil e do prazo de validade do produto. Então, em conclusão, vai ser menor o recurso a ser investido em capital de giro quanto mais rotações forem feitas no ano para cada item. E como é que a gente consegue calcular o nosso capital de giro a partir do nosso estoque? Eu separei aqui uma lista para a gente conseguir entender melhor. Essa lista vai conter as coisas que geralmente vão ter no nosso estoque, que é matérias-primas, materiais auxiliares, produtos em elaboração, produtos acabados da empresa e peças e materiais de reposição. Para matérias-primas, a gente vai calcular pelo custo e também incluir o imposto e o frete. Já para materiais auxiliares, a gente também vai calcular ele pelo custo e incluindo o frete e o imposto. Lembrando que a gente sempre tem que
saber a quantidade de rotatividades que ele vai fazer. Ou seja, já que a gente está falando de estoque, a gente precisa saber de quanto em quanto tempo a gente vai ter que repor esse estoque para daí fazer essa inclusão, tanto de imposto quanto de frete no preço do produto. Já para produtos acabados, essa etapa não entra no nosso processamento, porque a gente não tem um produto que demande um certo tempo para ficar pronto. Ou seja, toda geleia que a gente começa cedo, a gente vai terminar e ter ela produto acabado no final do dia. Diferentemente de outros produtos, que nem cervejas, que podem levar dias para ficarem prontas. Então, a C não entra na nossa empresa. Diferentemente da D, que já vai fazer parte da nossa empresa, já que a gente vai ter um produto acabado, que aí vai ser dado pelo custo de produção. E aí, por fim, a gente tem a E, que é peças e materiais de reposição, que a gente também vai determinar o capital de giro desse estoque a partir do custo, imposto e frete. Falando sobre um aspecto crucial para a saúde financeira das empresas, que seria a estimativa do capital de giro com ênfase no financiamento de vendas. Então, vamos entender um pouquinho sobre como as empresas gerenciam seus recursos para sustentar as suas operações diárias. Então, começando pelo financiamento de vendas, que é quando os produtos são entregues aos clientes a crédito, existem diferentes tipos de pagamento que afetam diretamente o capital de giro, como o contra-entrega, que é o pagamento no ato da entrega, e o de 15, 30, 45 e 60 dias, que são prazos comuns em que os clientes pagam após receberem os produtos. E esses prazos eles são essenciais, porque durante esse período a empresa precisa financiar suas operações até receber o pagamento e afeta diretamente no seu fluxo de caixa. Além disso, quando os produtos são colocados sob consignação aos clientes, o capital de giro também é impactado, como o valor considerado para o capital de giro inclui custos de produção dos produtos e o frete. Deve-se considerar também o tempo médio estimado para que o cliente comercialize os produtos e também é importante prever as evoluções, caso os produtos não sejam vendidos pelos clientes dentro do prazo estimado. E também é importante falar sobre os créditos dos fornecedores como matérias-primas, como suprimento e serviços de água e energia, que são uma fonte vital de financiamento de curto prazo. Então, normalmente, os prazos de pagamento a credores são de 30 dias e gerenciar eficientemente esses pagamentos ajuda a empresa a manter o fluxo de caixa saudável e equilibra também os pagamentos e recebimentos. Então, além dos fornecedores, os salários dos funcionários são uma parte fundamental da estimativa do capital de giro. Os pagamentos de salários devem ser planejados conforme a periodicidade estabelecida pela empresa e geralmente é mensal. Além disso, os custos fixos regulares eles são essenciais para manter a equipe motivada e assegurar a continuidade das operações. Então, em resumo, a estimativa do capital de giro é crucial para garantir que a empresa tenha liquidez suficiente para operar sem problemas e o financiamento de vendas através de prazos estendidos aos clientes, como créditos de fornecedores e gestão eficiente dos salários, são elementos fundamentais para manter o fluxo de caixa positivo e sustentar as operações de forma estável e sustentável a longo prazo. Para falar do nosso capital de giro, a gente tem que considerar o nosso caixa mínimo, né? Para cobrir os custos fixos e variáveis. No nosso custo físico de depreciação, a gente tem, considerando um valor anual de 557.539. E considerando um prazo de 20 dias, a nossa necessidade de capital de giro é de 46.461. E para os custos variáveis, a gente considerando um valor anual de 1.884.136, considerando um prazo de 20 dias, o nosso capital de giro seria de 157.011. Somando os ambos valores, temos um subtotal de caixa mínimo de 203.473,01. Agora, falando um pouco do nosso estoque, né? A gente precisa considerar o valor anual dos itens e sua rotação, ajustando aos prazos específicos de cada item. Por exemplo, o maracujá. Nosso valor anual é de 540 mil e a rotação de 240 vezes ao ano, a gente tem um subtotal de 2.250. O açúcar com valor anual, a gente tem 118 mil,
mas em sua rotação de 12 vezes, temos um subtotal de 9.840. A pectina, da mesma forma, só que uma vez ao ano, temos um subtotal de 1.702. E para o ácido cítrico, também uma vez ao ano, permanece 5,29. O produto acabado em estoque, ele fica avaliado em 2.449.348, que é uma rotação de 48 vezes ao ano, resultando em um subtotal de 52 mil. Além disso, as embalagens com um valor anual de 743.533, que é uma rotação a 16 vezes ao ano, resultando em um subtotal de 46.470. Além dos produtos de limpeza também, com um valor anual de 11.040, uma rotação de uma vez ao mês, 12 vezes ao ano, a gente tem um produto de 920 por mês. Enquanto os equipamentos individuais, que os EPIs, têm um valor anual de 3.552. Considerando uma vez por mês também, temos 296 ao mês, né? Com isso, a gente tem um subtotal necessário para o estoque de 113.555,77. Para o nosso financiamento de vendas, para o capital de giro, né? Inclui os valores a receber por vendas realizada, totalizando 3.833 anualmente. Considerando um prazo médio de 25 dias e uma rotação de 9,6 por ano, estima-se a necessidade de capital de giro de 404.582 para manter todas as nossas operações ativas. Agora, falando dos créditos dos fornecedores, para nossa necessidade de capital de giro, revela que no nosso caixa mínimo, considerando o nosso estoque, o nosso financiamento de vendas e o nosso crédito de fornecedor. E o nosso crédito de fornecedor, considerando um pagamento de 20 dias em rotação de 12 vezes ao ano, estima-se 596.760,09 para garantir a continuidade das nossas operações com liquidez adequada. Para finalizar, a nossa necessidade de capital de giro é de 596.763,09. E essa foi a nossa indústria, a Fruit Company. Espero que você compre com a gente também. Obrigada!